Bom dia, cara. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Canoa! Ó, canoa! Vai! Meu pai já pescava, e o meu avô, e todos que vieram antes, que esses eu não conheci. É uma vida de paciência. E a paciência vem com o tempo. Não se sabe como isso tudo começou e como conseguiu se manter esses anos todos. Só resta esperar. Até o vigia dar o sinal para botar as canoas para a água para cercar. Pode acontecer qualquer momento. E pode ser até agora. Carrega, carrega nesse barco! Olha, eu desde que eu me entendi com essa idade que eu tenho, desde o tempo que eu comecei a parroquiar assim de Rapanhou, que vinha aqui, já tinha a pesca da tainha. Porque é desde os meus bisavós, antes dos meus bisavós, sempre foram com rede tainha. A pesca deles aqui era a pesca da tainha. A primeira pesca da tainha que eu peguei a trabalhar, eu já tinha 14 anos. Mas agarrado com meu papai toda a vida, aprendendo com ele. A gente matava muito peixe e o valor era pouco. Naquela época ninguém tinha dinheiro para fazer um barco daquele. Era fácil comprar a canoa, trocava a canoa. Mas um barco ninguém fazia. Eu era pivetão aqui. Do meu pai pegar tainha lá encostadinho da pedra, lá da tarrafa, da minha avó brigar com ele que não queria mais, porque não tinha onde botar, né? Era tudo escalado. Tudo. Carregar uma tainha cai do aimão, que era pequeno, né? E quando chegava lá era uma festa. Tanto pra gente como pra eles, né? Porque a gente tinha aquela alegria de ver as coisas. Ai, meu Deus, fulano... mataram... Cala a boca. Fica quieta, coisa mais bonita. Repara, ver aí bateirinhas, canoinhas com coisa. Porque naquela época tinha aquelas canoas, né? O que está fazendo, seu João? Sebe, a embarcação. Seria gordura, tipo. A gordura. Sim. Aí passa na estiva e no subção da embarcação para poder correr. Correr melhor, né? Correr melhor. Sim. Todo ano eu faço isso aqui. Aí fica derretido, agora tá em água. Depois ele fica entendeu? Em pasta. Como é que acontece? Ele fica esfriando 2 dias? Não. 2 pedacinhos caiu. 6 horas já tá pronto. 6 horas já dá para cortar ele. Entendeu? Sim. Ninguém nasce pescador.
Eu entrei na camaradagem esse ano. É uma honra estar na pesca. Durmo toda noite pensando no dia que vou subir na canoa e pegar no remo. Eu acordo cedo, vou pra praia, me junto com os camaradas, descemos as canoas e a gente espera. Tudo parece calminho. De repente, o vigia aponta pro mar e avisa o patrão. Se vê de longe aquele pano abanando. Todo mundo procura o peixe, a canoa vai pra água, o calão vai pra terra, os remeiros fazem força e tudo é muito raro. Quando o cerco se fecha, nem sempre a gente sabe o que tem dentro. Muita gente ajuda a puxar a rede porque sabe que se vier peixe, pode levar uma tainha para casa. Tá bom aí, tá bom? Então, eu percebi que tem dois momentos importantes na pesca da tainha. O primeiro é aquele saragaço, quando todo mundo corre. E o outro é a última puxada de rede, quando se vê de verdade quantos peixes tem ali dentro. Na última puxada de rede, pode ter muito ou pouco. 22. E cada um sente de um jeito. Mas o que eu gosto mesmo é do saragaço, que é sempre igual para todo mundo. Não tem noite, não tem dia. Durante 60 dias que a gente fica na espera dela, quando a gente vende, fica emocionado, né? E quando põe dentro da rede, melhor ainda. E assim a gente faz a pesca da tainha. Acordar cedo quase todo dia, ir pra escola, comer e vir direto pra praia. Direto. A coisa mais querida, que mais marca a gente, é quando eles cercam. Eles saem a cercar o peixe, a cão ali estava na praia, a gente chega, é uma festa pra gente. Eu vim para essa praia aqui com a idade de 3 meses. E com a idade de 10 anos, mandei cercar o primeiro peixe, a primeira tainha aqui. Ah, meu pai veio conversar aqui com os camaradas. E eu fiquei lá em cima, ele mandou ficar lá. Meu filho, se vir, manda cercar. Aí eu... Mas estava uma miséria, fazia uns 8 dias que nós não tinha matado nada. Aí eu estava lá em cima, dali, eu vi o peixe vindo de lá para cá. Mandei cercar, meu pai correu por aqui afora. Quando ele chegou lá em meio morro, não deu mais. E eu aí mandando cercar. Quando ele chegou lá na pedra, o peixe estava lá dentro da rede. Mesmo uma tarde assim, ó, sol, quente. Aí ele disse assim, meu filho, mata muita? Eu disse, 300 peixes mata, pai. Matamos 313, valeu 13, daqui eu calculei. E dali eu comecei aquela
Comecei aquela coisa, né? Que aí eles botaram fé em mim. Já não precisava, meu pai tá lá à vigia, já só eu já estava bom. E é um prazer muito grande de ver os meus amigos hoje em dia fazendo o que eu fazia. Porque eu esperava por quem não ficou de vir. Agora vocês estão esperando por quem não ficou de vir. Porque ela sai lá no Rio Grande, mas não manda dizer para ninguém que vem. Até que eu vim mais uma vez. Em 49 nós demos uma cercada aqui, ó, 3 redes. Uma rede lá para de fora do Nilo Pinheiro. E aí vai rede do falecido Benjamin, matei uns 21 mil. Demos um lanço na praia da Sepultura no mesmo ano, em 49, numa da pesca grande, que a gente chama, né? 30 e poucas mil. No canto da bomba, 40 e poucos mil, que foi contado de mil. Foi o ano da tainhada. Sabe? Nós demos um lanço ali no canto, matemos 54 mil, que foi contado, né? Sabe? E naquela época não existia carro frigorífico para pegar peixe, não tinha quase comprador. A sorte foi que uma parelha de barco de santo comprou esse peixe ali. Sabe? Estava aí arrastando e vieram comprar o peixe e levaram para Santo. Então deu 54 toneladas, mas só que eles cercaram o peixe por 500 mil. O mar estava grosso, o mar estava um mar bravo, né? E cercaram com 13 redes. Naquele tempo o peixe era de rolo aí, sabe? Era rapaz pequeno com 8, 9 anos de idade, 10 anos, saía fugindo das mães dos pais, vinha para ali. Fazia uma barça de bananeira lá embaixo no rio. Nós vinha remando, corria até o posto de saúde ali, o rio. O rio ele tinha uma largura como daquilo aquela casa assim. Tu olhava embaixo, tu achava conchinha por conchinha. O peixe era tanto, linguado, corvina, tainha, tainhota, parati, era uma coisa por demais. Tá? Tinha uma meja, nós chamamos, é uma concha que dá aqui nesse rio. Tinha gente que aqui tinha que saber tirar. Eles dançavam, capalão, amolecer embaixo, que é para tirar. Muita gente tirava 30 dúzias, 40 dúzias. Aquilo as mulheres levavam para casa, cozinhavam e depois ensopavam ela. Ela é tão forte que ela fazia a pessoa suar por comer, de tão forte que é. Isso aqui. Hoje tu vais ali ver, Canamita. Acabaram com tudo. Não teve mais criação de peixe, não teve mais nada aí. Aquela boca de rio, nós ia tomar banho, quando o mar passava, a onda, a gente olhava, era Paraty, era tudo quanto era qualidade de peixe. Hoje vai lá, o que é que tem ali debaixo? Não tem mais nada, poluição. O que acabou com a nossa pesca de tainha mais aqui, não é tanto a tranheira. Não é tanto a caça de malha, não é tanto rede de praia, sabe o que é? A poluição. Enquanto o povo começar a botar poluição no rio, a nossa pesca vai se acabar. Eu não vou alcançar isso, pela idade que eu estou, mas quem é novo vai alcançar. Ela vai se acabar de dia a dia. Então essa pesca de tainha aqui nossa, ela não foi de português, isso aí já foi pela a geração dos brasileiros que moravam aqui. Porque isso aí é de antiguidade, a pesca da tainha é de muita antiguidade, muita antiguidade. Os que morreram, que se foram, eles nem alcançaram quem é que começou. E o talvez, como nós falamos na pesca da tainha que foi pelo português, é capaz que isso aí, essa pesca fosse inventada até pelos índios.
nosso velho tinha, passou pra gente, e eu pretendo só deixar isso quando eu morrer. É uma coisa que a gente traz com muito orgulho. A tainha vem do Rio de Uruguai, vem do Rio Grande. Esse peixe graúdo que dá, esses últimos peixes que dá no inverno, desse rio maiorzinho assim que tem distância para ela se criar, ela se cria. Como tu pega um cardume de peixe, para ele não te enganar tanto assim, tem a mãe, como ele vem fazendo sinal, né? Vem pulando, vem virando barriga, vem de força de água. Às vezes só amarelinho pelo fundo. Tem que ter experiência da tainha. Porque aí passa aí 100, 200 peixes e na praia não se enxerga. Se tu não tem um vigia lá para mandar o pessoal cercar, tu não... Da praia tu não consegue ver a tainha. Você fica ali, na verdade, se aguardando um alerta do vigia. Quando ela vem de cardume assim, ela sempre, já que se vê um roxo ali, assim, ó. Aí, olha, fica olhando. Quando ela pula, quem não conhece, é tainha, é o cardume de tainha. Já pode mandar cercar. E a hora que dá mais emoção na gente é assim também, né? A hora que o peixe está cercado, e pulando e fazendo aquela anarquia dentro da rede. Mas adoro a pesca de tainha. A coisa mais linda que tem é ver secar um lance grande que ela está pulando por cima. Vê, eu moro aqui. Mas se eu sei que estou secando lá, pô, vou lá. Coisa linda, muito bonito. E um peixe gostoso, né? Só dá uma vez no ano, muito pouco. Tantas coisas que o olho não alcança a ver. As maravilhas de Deus são para todos. Mas pouco percebe isso. Talvez alguns ainda se lembram daqueles dias de tardinha, de muitas tarrafadas, naquelas águas frias do mês de maio. Naqueles dias ainda se benzia, se lavava a roupa na fonte, as crianças brincavam nos barrancos,
É, mas é assim mesmo. Nascemos revelando aquilo que nós mesmos se esquecemos. Que estar vivo é nosso maior presente. A natureza ainda tem muitos mistérios. Uns vêm, outros vão. Mas nada acaba sem começar de novo. Ó, Maria Landeleira, tá vindo pra cá, tá vindo aqui, ó, ali tem um peixe dele, tem um bola de peixe boa ali, ó. Pra mim ele foi sempre, Roberto. Pulou de novo, ó. Oi, putera, viu? Ei! Essa aí, manda a bronze, manda a bronze! Oi!
Se tem isso aí, é para manter a tradição só. A gente está pescando e não tem mais uma coisa para matar a saudade. Hein? A gente, às vezes, eu penso comigo, Deus que me perdoe se eu estou errado, mas às vezes está correndo uns anos aqui que não deu mais um peixe que prestasse, é por causa da ganância. Tudo mudou. Eles estão trabalhando, mas parece que tem um já está... fazer força para fulano está puxando. É isso. Eles não pegam por igual. Eu sinto que é uma coisa que a gente pede que Deus mande para todo mundo matar e para todo mundo comer, né? E é uma coisa que é de tradição que a gente toda a vida atravessou essa fase. É a melhor festa para mim é a pesca da tainha. Não é por causa de gosto, de sabor, de gostar dela. É só porque eu gosto, só porque assim o pulo dela na rede, assim, é gostoso, é bonito. O nosso tempo está acabando. E nós todos sabemos disso. Fica a saudade. Eu peço a Deus que a nossa história nunca se acabe. Que nossa força e nossa coragem inspirem a mocidade e que eles continuem essa arte. Ainda somos os mesmos. Dentro da gente nada mudou. A gente se fez com a vida daqueles que vieram antes. E nossa história será contada para os nossos filhos e netos. E de tudo que a gente viveu, a única certeza que temos é do que somos hoje e o que podemos fazer agora. Esta noite eu tive um sonho, eu sonhei com meu amor. Ele estava na janela esperando o sol se pôr.
até de você no terno leito desse mar. Navegar bem antes do inverno, bem antes até de você no terno leito desse mar. Navegar areia nos pés descalços que passa por entre os dedos, até me faz lembrar de quando a gente parecia andar só. Areia nos pés descalços que passa por entre os dedos, até me faz lembrar de quando a gente parecia andar só. De quando a gente parecia andar só. Remos vão cortar a saudade. Remos vão cortar a saudade. Das velhas luas de maio.